Aviso: esse podcast descreve cenas de violência. Censura. Antes de sair de casa, Dona Maria, abraça e beija. Juízo, meu filho. Foi só no ano passado, em 2025, que eu ouvi pela primeira vez a expressão crimes de maio. Fazia 3 meses que eu tinha virado repórter aqui da Ponte, a Ponte Jornalismo, e eu fui pautado para cobrir o Cordão da Mentira, que é um bloco de carnaval fora de época, meio diferente. O cordão costuma desfilar no dia 1º de abril, que é o dia da mentira, e também o dia em que o Brasil sofreu um golpe militar em 1964. Esse bloco faz um cortejo típico de carnaval na cidade de São Paulo, com samba e batuque. Mas ele também tem um propósito diferente. Ele homenageia as pessoas que foram vítimas da violência do Estado. E eu tô falando da palavra Estado com a letra E maiúscula. É Estado como sinônimo de nação, de poder político. Não como unidade da federação, como os estados que compõem o Brasil, sabe? O Cordão da Mentira é um bloco, então, com cara de protesto, que homenageia, por exemplo, as pessoas que foram mortas pelas polícias, o braço armado do Estado. Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Não acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Não acabou! O cortejo começou no pátio do colégio. E caso você não mora em São Paulo, esse é um local simbólico da fundação da cidade, na região central. Ele surgiu há quase 500 anos. Quando os portugueses invadiram o Brasil, eles tomaram aquele espaço para catequizar os povos indígenas, que ao longo dos séculos, a gente sabe, foram dizimados. Foram as primeiras vítimas da violência do Estado no Brasil. O cordão percorreu o centro, puxado por um caminhãozinho de som, com muita gente carregando bandeiras e faixas em memória dos seus familiares. Perto das 10 horas da noite, ele chegou ao ponto final, em frente à sede da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, a SSP. Algumas pessoas subiram então no caminhão e passaram a discursar. Me chamou a atenção uma mulher negra baixinha, mas com uma postura combativa. Ela vestia uma camiseta preta com um símbolo do movimento independente Mães de Maio. Essa mulher era a Débora Maria da Silva. O bloco já estava bem vazio e a sede da SSP estava toda cercada de policiais. Começaram a chegar ainda várias viaturas, algumas da tropa de choque, que costuma ser bem violenta na repressão de protestos. O clima ali, que era de carnaval, virou de tensão, mas a Débora não se intimidou. Ela disse que as Mães de Maio iam seguir com a bota no pescoço do governador Tarcísio de Freitas e do secretário da Segurança Pública, que na época era o Guilherme Derrite, um capitão aposentado da Polícia Militar. A partir dali, eu comecei a pesquisar sobre quem eram as Mães de Maio, os crimes de Maio e a relação disso tudo com a polícia, com o Estado. Os crimes de maio de 2006. Os crimes de maio. Os crimes de maio de 2006. O que aconteceu nos crimes de maio, a gravidade dos crimes de maio. Na história dos crimes de maio. Aos crimes de maio. Esses crimes de maio. Crimes de maio, um massacre que o Brasil ignora. Os crimes de maio foram uma onda de violência que acometeu famílias do estado de São Paulo em maio de 2006. Eu me dei conta de que, na verdade, eu já tinha ouvido falar sobre eles, só que por um outro nome, os ataques do PCC, que talvez seja como você também tenha guardado esse episódio na sua memória. De fato, aquela onda de violência começou com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital. O PCC atacou delegacias, bases da PM e cometeu vários atentados, especialmente contra policiais militares e agentes penitenciários.
Vamos a outras imagens ao vivo agora do helicóptero do SBT mostrando a cidade de São Paulo, a polícia nas ruas. Você está vendo aí na porta de uma delegacia um carro policial. A rua está bloqueada, isso nós vimos em vários lugares da cidade, inclusive nas estradas próximas da capital, nos postos da polícia rodoviária com bloqueios. Isso está acontecendo na seccional de polícia do bairro de Santo Amaro, seguramente como uma medida preventiva, já que imagina-se que esta noite ainda há a possibilidade de acontecerem novos ataques contra policiais em São Paulo. Entre 12 e 21 de maio de 2006, 59 agentes públicos foram mortos no estado de São Paulo. Só que a coisa não parou por aí. Naquele mesmo intervalo de 10 dias, ao menos outras 505 pessoas foram assassinadas a tiros. Para além dos ataques do PCC, que eu tinha alguma lembrança, teve uma resposta do poder público, uma vingança descontrolada de policiais e de grupos de extermínio contra quem se julgava ser criminoso. E aqui vale um breve parênteses. Grupos de extermínio são grupos de matadores formados por agentes de segurança, em geral policiais, que saem para matar em horário de folga, mesmo sem farda, com uma ideia deturpada de fazer justiça com as próprias mãos. A maioria dessas mortes ocorreu nas ruas e envolveu homens jovens, negros, solteiros, de baixa escolaridade, moradores de periferias e sem antecedentes criminais. Foram casos com uma alta proporção de tiros na cabeça e pelas costas, 2 indícios de execuções. Uma das vítimas desse período é o Edson Rogério Silva dos Santos, o Rogério, que é o filho da Débora. Hoje ela está com 67 anos, mas na época ela tinha 47. O Rogério tinha 29 anos, trabalhava de gari e foi morto a tiros em 15 de maio de 2006, em Santos. Horas antes, ele tinha sido agredido e jurado de morte por policiais militares. É um caso até hoje sem esclarecimento, mas com vários indícios de que foi cometido por um grupo de extermínio. Levaram nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, todos mortos no mesmo dia. Esse dia longo do ano que persiste em não acabar. Essa aqui é a Débora, numa conversa com a Ponte, num protesto em 2015, um ano depois da Ponte ter sido fundada. Você vai ouvir que é comum a gente ter acompanhado ela em protestos ao longo desses anos. Foram mortos pelas mesmas mãos que muda de corpo. É a mão do mando de gente que tem a lei e o dinheiro e as armas a seu favor. É a mão do capitão do mato, que está atrás de cada homem fardado, de gente que dá nome a avenidas e estrada que atravessam essas terras. Mas lembre-se, foram nossos filhos que morreram sem a proteção da lei e sem a satisfação do dinheiro. Foram nossos filhos que morreram e não tiveram funeral, não viraram monumento e nem nome de rua. Como eles ousam negar que a gente fale o nome dos nossos filhos? Como eles proíbem enterrar os corpos sem nome que se acumulam pelos cantos? Por que eles querem arrancar esse pedaço de nós? A história do filho da Débora é uma entre as 564 vítimas fatais que os crimes de maio podem ter deixado em 10 dias, além de 110 feridos e 4 desaparecidos. É um saldo maior até do que o número reconhecido de mortes cometidas pelo Estado em 21 anos de ditadura militar. Segundo a Comissão Nacional da Verdade, uma contagem bem conservadora, teve ao menos 434 mortos e desaparecidos políticos. Me deparar com isso tudo foi assustador. Eu precisava entender por que esses crimes ocorreram, quem são essas vítimas e por que a maior parte desses casos segue esquecida e sem responsabilização, mesmo 20 anos depois. Mas antes de seguir, é importante dividir com você que eu vou ter a companhia dos meus colegas da Ponte Jornalismo e também do Brasil de Fato. Eu sou o Paulo Batistella e esse é o primeiro episódio do podcast Crimes de Maio, o massacre que o Brasil ignora. E eu sou a Mariana Rossetti, também repórter da Ponte, e divido com o Paulo a pesquisa, o roteiro e a locução desse podcast.
Do nosso lado, contando essa história, tá a Catarina Duarte na edição e coordenação, a Jéssica Santos e o Daniel Arroio colaboram com a produção, o Antônio Junião, que é diretor executivo e um dos fundadores da Ponte, cuida da identidade visual. Do lado do Brasil de Fato, Lucas Salum e Adilson Oliveira colaboram com a produção. A montagem e sonoplastia é da Lua Gattinone, e o nosso trabalho tem o apoio do Instituto Procomum e da Open Society. A onda de violência dos crimes de maio começou em 12 de maio de 2006, uma sexta-feira, 2 dias antes do Dia das Mães. No dia anterior, a Secretaria da Administração Penitenciária, a SAP, transferiu 765 presos de várias unidades prisionais do Estado para a Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, a P2. É uma cadeia do fundão do Estado, porque fica a 660 quilômetros da capital. Segundo a SAP, esses presos transferidos eram ligados ao PCC, incluindo líderes da facção como Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola. O intuito da SAP era se antecipar a um suposto plano da facção de iniciar uma mega rebelião no Dia das Mães. 5 anos antes, em fevereiro de 2001, o PCC já tinha organizado a maior mega rebelião da história do país, quando 29 presídios ficaram amotinados. O plano da SAP não deu certo. Em 12 de maio, as penitenciárias de Avaré 1, Iaras e Presidente Bernardes, todas do interior, entraram em rebelião. De dentro, a cadeia começou a virar. A ação das facções criminosas em presídios do Estado supera em muito a mega rebelião de 2001, que parou 29 unidades. Segundo o governo, dessa vez o movimento foi uma resposta à tentativa de isolar os líderes de facções com a transferência de quase 700 presos. De fora dos presídios, o PCC iniciou ataques a bases da PM e a delegacias. Na edição de 13 de maio de 2006, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo registrou os episódios da noite anterior. O título dizia o seguinte: PCC ataca e mata policiais após transferências. Esse aqui é um trecho da reportagem. Os ataques foram feitos em vários pontos da capital, principalmente na Zona Leste e da Grande São Paulo e do litoral. A cada momento surgia a informação de uma nova ação. Em ações investigadas pela polícia como sendo represálias às transferências, 2 guardas municipais de Jandira, na Grande São Paulo, foram mortos a tiros. Eram Sidney de Paiva Rosa, 25, e Antônio Carlos de Andrade, 34. Em Osasco, um PM foi morto. Um dos autores do texto foi o jornalista André Caramante, que anos mais tarde viria a se tornar um dos fundadores aqui da Ponte Jornalismo. Esse daqui é o André. E aí aquele dia de trabalho que tinha começado na manhã de sexta-feira por volta das 9, 9h30, só foi acabar às 4 da manhã de sábado, dia 13, às 8 da manhã do dia 13, a gente já estava todo mundo de volta na redação para cobrir aquilo que foi, acho que, o evento mais marcante na história da segurança pública do estado de São Paulo e, quem sabe, até do próprio país, né? No dia 13, a situação piorou. O número de unidades prisionais em rebelião subiu para 27 e o PCC seguiu com os ataques. As vítimas eram policiais de baixo escalão. Quem está na linha de frente são sempre as pessoas de menor patente, principalmente na polícia militar, né? São os soldados, são os cabos, são os sargentos, são as pessoas que estão no dia a dia na rua, trabalhando, colocando a vida em risco por um salário baixíssimo, né? E para esses policiais nas ruas, tudo aquilo ainda veio de surpresa. O governo do estado, à época, tinha o seu serviço de inteligência muito fortalecido dentro dos presídios. Existia, sim, indícios de que, se as informações que eles tinham fossem repassadas para a tropa da PM, para a Polícia Civil, para as guardas municipais, agentes penitenciários, provavelmente o número de vítimas representantes do Estado teria sido bem menor, porque as pessoas esses servidores públicos estariam em alerta máximo, né? E as informações, com receio muito provavelmente de efeito político, não foram repassadas como deveriam ter sido. 2006 foi um ano de eleições gerais, para eleger desde os governadores até o presidente da República. Era uma eleição presidencial que aconteceu em outubro, né? E aquela coisa de tentar, na visão de alguns que comandavam a segurança pública, dizer
lançar um alerta de que poderia ter uma retaliação por parte do crime organizado poderia causar um pânico ou, de repente, transparecer uma falta de comando, de mão firme do Estado na política de segurança pública. No dia 14 de maio, domingo de Dia das Mães, o motim do sistema prisional já envolvia 57 unidades. Os 2 jornais de maior circulação no estado traziam a onda de violência logo na manchete. O Estadão chamou a situação de Guerra do PCC. Já a Folha estampou: Ataques do PCC deixam 30 mortos. Naquela mesma edição, a Folha publicou um caderno especial sobre os ataques. No rodapé da 5ª página tinha uma pequena nota que talvez tenha passado despercebida na época. Hoje, ela parece reveladora. O título era: No Orkut, policiais pedem vingança e até a volta do Esquadrão da Morte. Guarda esse nome, Esquadrão da Morte. A gente vai falar mais dele aqui nesse podcast. Esse aqui é um trecho do texto da Folha. Se formos ficar esperando atitudes dos governantes, continuaremos a morrer, diziam um dos internautas. Volta, Esquadrão da Morte. Volta, Coronel Ubiratã. Chega de mão cansada no comando, dizia uma das mensagens. O Coronel Ubiratã Guimarães comandava a PM na ocasião do episódio conhecido como Massacre do Carandiru. A imprensa ainda não tinha registrado, mas o perfil de mortos durante a onda de violência já estava mudando. Naquele Dia das Mães, 8 agentes foram mortos. Em contrapartida, 107 civis foram assassinados. O cenário era outro. Em vez de agentes públicos, a maior parte das vítimas já era de pessoas sem farda. E foi assim que, em maio de 2006, o desejo de vingança deixou de existir só numa comunidade do Orkut. Era por volta das 10 horas da noite. 5 amigos conversavam, sentados na calçada em frente à casa de um deles, no Parque Bristol, um bairro na zona sul de São Paulo. Do lado de dentro, familiares assistiam à televisão. O Fantástico começou naquela noite trazendo imagens das vítimas mortas pelo PCC e um texto narrado pelo apresentador Pedro Bial, em apoio às polícias. Aqui o Lucas Salum, que nos ajuda na produção desse podcast, vai ler um trecho do que disse o Bial. Quando erram, não os perdoamos. Somos frequentemente implacáveis com eles. Até que num fim de semana trágico, vislumbramos o que seria de nós sem a polícia. Aos mortos e aos vivos, o Fantástico faz um tributo. Do lado de fora da casa, longe da televisão, chegou ao local um Vectra verde escuro, sem placas. Dentro do carro estava um grupo de homens encapuzados e com jaquetas escuras. Eles passaram a atirar contra os 5 jovens na calçada. 3 deles morreram na hora. O Fábio de Lima Andrade, de 18 anos, o Edivaldo Soares Andrade, de 24, e o Israel Alves de Souza, de 25. Um dos sobreviventes conseguiu fugir, mesmo baleado. Era o Fernando Elza, de 22 anos. Só que ainda naquela noite, ensanguentado num leito de hospital, ele foi encontrado por policiais militares. Os PMs tiraram o Fernando do hospital, rodaram de carro com ele e depois foram até uma delegacia. O Fernando teve de prestar um depoimento em que dizia não ter visto o rosto dos atiradores, nem ter sofrido qualquer intimidação. Esse episódio ficou conhecido como a Chacina do Parque Bristol, o bairro onde tudo aconteceu. Testemunhas contaram que 10 minutos depois da chacina, 2 viaturas da PM foram ao local. E os policiais passaram a recolher as cápsulas de tiros que ficaram no chão. 10 minutos depois, vieram mais 3 viaturas. E dessa vez os policiais passaram a carregar os corpos das vítimas para hospitais, o que alterou a cena do crime antes de qualquer perícia. No final de 2006, o Fernando Elza, aquele sobrevivente, deveria prestar um novo depoimento para a Polícia Civil. Mas no dia 3 de dezembro, às vésperas de depor, ele foi assassinado no Parque Bristol por atiradores que surgiram num carro de cor escura. Tanto a chacina quanto o assassinato do Fernando
nunca foram esclarecidos. No dia 15 de maio de 2006, os sons da cidade se acalmam. Era uma segunda-feira e São Paulo amanheceu vazia da Avenida Paulista às periferias. Tinha um toque de recolher informal nas ruas. Na imprensa, existia um medo de que o PCC atacasse civis em lugares cotidianos, como bancos e estações de metrô. Então tudo fechou, escolas, comércios e até os shoppings. O aeroporto de Congonhas chegou a passar pela varredura de um esquadrão antibombas. E o medo não era restrito à capital. Ele se alastrava em várias outras cidades do estado. Foram tantas notícias não confirmadas que no meio da tarde, comerciantes assustados resolveram baixar suas portas. Aqui no centro, olha, nós estamos bem na rua São Bento, dá para ver que todas as lojas de comércio estão fechadas. Olha aí, as pessoas indo embora apressadas para casa. Rua José Bonifácio, tudo fechado. Isso porque nós estamos aqui ao lado do prédio da Secretaria de Segurança Pública. Aos poucos, o centro da cidade vai ficando deserto. Mas o silêncio estava só nas ruas. No sistema prisional, 82 unidades estavam sob motim, com 81 reféns e 17 mortes. Naquele mesmo dia, o presidente Lula, em seu primeiro mandato, telefonou para o governador de São Paulo, Cláudio Lembo, para oferecer ajuda com a Polícia Federal, a Força Nacional e até o Exército. Cláudio Lembo negou a oferta. Fazia pouco tempo que ele tinha assumido o posto em 31 de março. Antes, ele era vice de Geraldo Alckmin, que hoje é vice-presidente da República. O Lembo assumiu quando o Alckmin deixou o governo para concorrer contra o Lula nas eleições presidenciais de 2006. Esse aqui é o Cláudio Lembo em uma entrevista coletiva para a imprensa, ao lado do Márcio Tomás Bastos, que era o ministro da Justiça na época. Nós estamos com controle da cidade e vamos preservar esse controle, e o Exército seria, nesse momento, algo desnecessário. Portanto, agradecemos o governo federal, o presidente Lula, o ministro Márcio, sobre essa possibilidade. Claro que ela sempre estará à vista, mas nesse momento nós estamos controlando efetivamente a situação. E esse aqui é o ministro Márcio Tomás Bastos. Se o governo do estado, do meu estado, conseguir resolver essa questão, ótimo. Se eles, para resolver essa questão, pedirem em esquema de parceria, de cooperação, de trabalho conjunto, a presença das forças federais, sejam elas quais forem, o Exército Nacional, a Força Nacional, a Polícia Federal, ou qualquer outra coisa, isso estará à disposição. Ainda naquele dia, o Estadão publicou uma reportagem com declarações em off de autoridades do governo, ou seja, sem identificar o autor de cada fala. O título era A Ordem dos Chefes aos Policiais. Não tenham dó. O texto era assinado pelo jornalista Marcelo Godoy. Ele começa assim: a resposta virá e será dura. Vocês vão ver, não vai ficar barato. Vamos quebrar a espinha deles. Os chefes da cúpula das polícias civil e militar, ouvidos pelo Estado de São Paulo, estão revoltados. Chegou ao limite, não dá para suportar isso aí, disse um delegado. Publicamente, autoridades endossaram uma reação. O coronel Eliseu Eclair Teixeira Borges, que era comandante da PM na época, afirmou: com marginal não se negocia. Bandido é bandido, Estado é Estado. E bandido, se vai pro confronto, morre mesmo. Esse aqui é o coronel Eliseu em uma coletiva de imprensa. É uma guerra, é uma situação que realmente afronta o Estado de Direito, mas nós não negociamos, nós não recuamos. Teremos mais mortes? Pode acontecer. Internamente, em uma reunião de emergência naqueles dias de maio, o secretário de Segurança Pública, o Saulo de Castro, chegou a dizer: distribuam os armamentos de grosso calibre e vamos partir para cima. Segundo revelou o secretário da SAP, o Nagashi Furukawa, em uma entrevista para um estudo da ONG Justiça Global e da Universidade de Harvard. O ódio se reproduziu nas ruas. No dia 15, 89 pessoas foram mortas no estado. 84 delas eram civis. Uma das vítimas foi o Edson Rogério, filho da Débora, que o Paulo citou no início desse episódio.
Era noite quando o Rogério saiu para buscar um remédio na casa da mãe. Ele estava com dor de dente por ter feito uma cirurgia de retirada do siso. Mesmo de atestado, ele vinha trabalhando como gari, uma função que ele exercia há 7 anos. Na volta para casa, o Rogério precisou parar num posto para abastecer a moto. Foi quando ele foi abordado, junto de outras pessoas, por 8 policiais, que chegaram em 3 viaturas. Ao ser questionado, o Rogério assumiu que, em 1997, tinha sido condenado por roubo. Ele passou, então, a ser espancado pelos policiais. Mesmo com a pena inteiramente cumprida e passados 9 anos, os policiais deram uma nova sentença para ele. Morreu, você é ladrão, foi o que disseram para o Rogério. Pouco tempo depois de sair do posto, o Rogério foi morto com 5 tiros, sendo 2 deles por trás. Entre a noite daquele dia 15 e a tarde do dia 16, a ficha de antecedentes criminais do Rogério foi consultada 20 vezes num sistema da SSP. A investigação do caso não identificou quem abordou o Rogério no posto, nem conseguiu imagens das câmeras do local. Não foi feita perícia do local do crime, nem da moto que o Rogério pilotava. A Débora só soube da morte do filho pelo rádio, que ela estava acompanhando com apreensão naqueles dias. O corpo dele foi encontrado na rua Torquato Dias, no Morro Nova Sintra, onde ele trabalhou naquele mesmo dia. Depois de uma jornada de trabalho, os policiais assassinaram ele, aonde ele varreu de manhã. Aqui de novo é a Débora, numa entrevista para a Ponte em 2016. Talvez dê para perceber pelo barulho do fundo que ela foi gravada num desfile do Cordão da Mentira, nos 10 anos dos crimes de maio. E foi difícil porque eu caí numa depressão muito profunda. E o que aconteceu? Quando eu fui internada, ele apareceu para mim. Ele falou: mãe, levanta, eu não quero a senhora aqui. Luta pelos que estão vivos, tá aí atrás de mim os vivos. Essa experiência sobrenatural da Débora aconteceu depois da morte do Rogério. Foi a partir disso que ela se juntou com outras mães das vítimas e fundou o movimento independente Mães de Maio, para pedir por memória, verdade e justiça por maio de 2006. Porque quando é uma instituição que nos representa, eles não têm o impacto, mas quando é uma mãe ela fala pelo útero, ela fala pelas trompas, ela fala pelo ovário e ela fala pelo seio que alimenta o seu filho, que alimentou seu filho, que deu a vida pelos seus filhos, criou seu filho, o Estado veio e matou. Então quando uma mãe fala, uma mãe tem autonomia, a mãe tem autonomia e o movimento Mãe de Maio ele nasceu para transformar a verdadeira democracia e o movimento Mãe de Maio são mães revolucionárias e o Estado vai ter que nos engolir. Os atiradores que mataram o Rogério não foram identificados e muito menos responsabilizados até hoje. A Débora entende que ele foi vítima de policiais. No velório e na missa de 1 ano da morte do Rogério, viaturas ficaram rondando o local em alta velocidade, cantando pneu. O Rogério foi enterrado com uma bala alojada no corpo. Tem quem ache justificável matar uma pessoa porque ela tem antecedentes criminais. Aquela ideia de que bandido bom é bandido morto. Mas o que a violência do Estado revela quando entre as vítimas estão uma mulher grávida e o seu bebê ainda no útero? Assim foi com a Ana Paula Gonzaga dos Santos, de 24 anos, que no dia 15 de maio foi assassinada ao lado de Ed Joy Oliveira, também de 24, e Bianca, a bebê que ainda estava no útero. Ela estava grávida de 9 meses, ia ganhar neném no dia 16. Cesárea marcada. Não tiveram dó e nem piedade. 4 policiais do bairro assassinaram ela, a filha e o pai. Então eu pedi 3 pessoas pela mão do braço armado do Estado. Esse relato é de Vera Lúcia dos Santos, que é a mãe da Ana Paula, sogra do Ed e avó da Bianca. Ele foi gravado pela Ponte em 2016 em um protesto em memória das vítimas dos crimes de maio.
Depois da perda, a Vera também se tornou uma das fundadoras do movimento independente Mães de Maio. Sem qualquer envolvimento criminal, Ana Paula e Ed foram baleados em Santos à noite ao saírem para ir a uma padaria junto de outras 2 pessoas. Ed foi baleado 8 vezes e Ana Paula 5, por atiradores que surgiram encapuzados em um carro escuro. Após sofrer o primeiro dos disparos, a gestante conseguiu tirar o capuz de um dos criminosos e reconheceu que eram policiais. Um deles teria dito, ao acertar um último disparo na barriga dela, que filho de bandido, bandido era. Logo após a fuga dos atiradores, policiais apareceram e levaram os corpos das vítimas para um hospital. As cápsulas dos disparos foram recolhidas da cena, e um vigia que testemunhou o ataque foi morto horas depois por um atirador desconhecido em cima de uma moto. O inquérito policial sobre o caso foi arquivado, sem responsabilizar nenhum dos autores. Policiais militares estiveram no velório e na missa de 7º dia das 3 vítimas. Em 2008, a mãe de Ana Paula ainda foi presa por tráfico. Uma batida policial supostamente encontrou drogas em uma moto de Vera que estava estacionada na rua. Ela sempre disse que o flagrante foi forjado. E até hoje não houve investigação e nem há. E nunca vai haver da parte deles. Houve sim, da parte nossa. E por enfrentamento, invadiram a minha casa, me acusando de traficante. Fiquei presa 3 anos e 2 meses. Quando eu perguntei para o juiz, eu não matei, estou aqui. Cadê quem matou a minha filha? Porque eu fui presa por um projétil que eles encontraram na minha casa e por 2 pinos de cocaína que eles trouxeram lá debaixo do carro deles. Então eu não confio mais na justiça e eu acho que ninguém mais confia. Vera Lúcia dos Santos faleceu em 3 de maio de 2018, aos 58 anos. Ela foi encontrada morta em casa e o seu corpo foi enterrado no cemitério Areia Branca, em Santos, onde também haviam sido sepultados Ana Paula, Ed e a Bianca. No cortejo de despedida dela, a Débora e outras companheiras de luta carregaram uma das bandeiras das Mães de Maio. Vera, presente! Vera, presente! Vera, presente! Vera, presente! Hoje e sempre! Hoje e sempre! Hoje e sempre! As entrevistas da Vera e da Débora que você ouviu nesse episódio também estão disponíveis em vídeo no nosso site, o ponte.org. Lá e no site do Brasil de Fato, você também encontra outros materiais que ajudam a entender a história dos crimes de maio. Esse episódio também usou áudios do SBT, da Bandeirantes e da Globo. No próximo episódio de Crimes de Maio, o esforço de familiares e entidades civis para dimensionar o massacre. É curioso que numa coletiva eu perguntei para uma autoridade quem eram as pessoas que haviam sido mortas pela polícia militar. E a resposta da autoridade foi: a gente não tem a identidade deles. E aí, por óbvio, a pergunta seguinte que eu fiz foi: então como é que a gente pode dizer que eles são do crime organizado se a gente não tem, ao mínimo, a identidade dessas pessoas?